Saudações devotos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Manifesto. Hoje temos novamente uma coletânea de relatos, certo? Mais uma vez com temas distintos, então peço que se acomode, verifique se já deixou o like no vídeo e se você já é inscrito no canal Manifesto. Então, peço que aguardem a vinheta, pois hoje iremos explorar o que acontece quando o silêncio da madrugada decide falar. Ala Sul era um cemitério de equipamentos médicos obsoletos e promessas políticas não cumpridas. Por ali, o ar era diferente. Ele tinha um gosto de metal oxidado e de produto de limpeza barato. Aquele tipo de produto que só serve para mascarar o cheiro de morte, mas que acaba sempre impregnado no fundo da garganta. Eram 3h14 da manhã. O silêncio era tão denso que eu conseguia ouvir o zumbido das lâmpadas fluorescentes. De repente, um estalo mecânico. O painel da recepção, coberto por uma camada de poeira de anos, acendeu em um tom vermelho doentio. O quarto 402 estava chamando. Eu senti um nó no estômago. O 402 foi lacrado há 5 anos, depois que um paciente terminal desapareceu da cama sem deixar rastros. Ninguém entrava lá, nem a limpeza. Caminhei pelo corredor. Quando abri a porta, a dobradiça gritou. O frio lá dentro não era climático. Era uma pressão física, um peso que se instalava direto no peito. A luz da lanterna do meu celular revelou o impossível. O lençol da cama de ferro estava esticado e amassado no centro, exatamente onde um corpo de um homem estaria. E por incrível que pareça, o rastro ainda estava fresco. Aproximei a mão para tocar o tecido, mas parei. O som começou. Um ruído de algo tentando puxar o ar através de uma garganta cheia de fluido. Um suspiro úmido e borbulhante. Senti o hálito gelado com o cheiro de terra molhada batendo na minha nuca. Então veio o sussurro. Ele ainda não chegou, mas já enviou o aviso. Olhei para o suporte do soro ao lado da cama. O frasco estava vazio, mas o equipamento de plástico balançava violentamente, como se alguém tivesse acabado de arrancá-lo do braço. Corri, mas enquanto fechava a porta, pelo reflexo do vidro fosco, eu vi o lençol se afundando novamente, como se algo invisível estivesse se deitando para esperar o próximo plantão. Eu, hein, devotos, vai entender o que acontece nessa tal ala. Pelo que essa pessoa comenta, né? Essa ala sul é algum tipo de ala abandonada, né? Tendo em vista que ele informa aqui logo no começo do relato. A ala sul, que era um cemitério de equipamentos médicos obsoletos e promessas políticas não cumpridas, né? Interessante, logo no começo, né, da jornada dele nesse hospital, para assim dizer, é o terceiro plantão. Seria interessante saber qual foi a jornada de trabalho dessa pessoa nesse mesmo ambiente, se continuou, se pediu demissão, porque é realmente uma coisa de se pensar, né? Como é que se fica, como é que se trabalha num lugar logo após vivenciar uma experiência como essa. Enfim, vamos para o próximo relato. Meu pai nunca foi um homem de crenças. Porém, ele tinha uma regra de ouro para uma certa estrada que atravessava um canavial perto de nossa casa. Nunca olhe para o retrovisor depois da meia-noite, se as luzes atrás de você não forem faróis. Eu era jovem e achava que aquilo era o cansaço de uma pessoa que, infelizmente, acabou vivendo sua vida inteira atrás de um volante. Mas naquela noite de julho, o vento seco trazia um cheiro de queimado, que não vinha do motor.
O rádio da caminhonete começou a chiar, uma estática agressiva que transformou em um choro de criança abafado. Então eu olhei. Uma única luz verde flutuava a um palmo do asfalto, exatamente atrás do meu para-choque. Então eu acelerei, 80, 100 por hora, e a luz não se aproximava. Ela se mantinha fixa, estática no reflexo do espelho. Aquilo chegava a desafiar a física. O choro no rádio subiu de tom, e foi quando eu senti. O lado direito da caminhonete afundou. O banco do passageiro rangeu sobre um peso invisível, mas imenso. O cheiro de terra molhada e mofo inundou a cabine. Eu não tive coragem de olhar para o lado, mas pelo canto do olho, vi o cinto de segurança ser puxado lentamente, prendendo algo que não tinha corpo. No vidro lateral, o vapor da minha respiração revelou 3 dedos finos e longos. Não para agora. O rádio sussurrou com a minha própria voz. Se você parar, nós dois ficamos aqui. Eu não sei o que aconteceu naquele momento, eu realmente não faço a mínima ideia o que aconteceu naquela cabine. Só sei que eu só parei de dirigir quando o sol cortou o horizonte. No banco de couro ficou a marca profunda de um corpo pequeno e um punhado de terra preta que ainda estava gelada. Eu ainda boto, que situação, hein? E agora eu vou falar uma coisa pra vocês, esse tal desse canavial ele deve ser gigante, né? Porque o cidadão passou por essa situação e só parou de dirigir quando o sol cortou o horizonte, né? Mas se bem que pode ser, ele pode ter saído de casa de madrugada, né? Vai saber eu o que aconteceu. Bom, vamos para o próximo relato. Bom, devotos, imagino que para vocês entenderem melhor esse relato, eu acho interessante passar a descrição de onde se passa esse relato. Esse caso aconteceu em um apartamento tipo aquelas casas duplex, sabe? De tipo, ele mora no segundo andar e acima dele tem apenas um pequeno sótão e já é o telhado, né? Tendo isso em mente, vamos aqui partir para o relato do moço. O silêncio no último andar não é paz, é expectativa. Acima de mim, no meu apartamento, só existia um forro de gesso e o telhado de zinco. Mas toda madrugada, precisamente às 2h45, o som começava. Era um ruído metálico, algo quase que ritmado. Era um som de algo pesado, como uma corrente de navio, sendo arrastado lentamente sobre as tábuas de madeira que eu sabia que não existiam lá em cima. O calor lá em cima era sufocante. Um ar parado que cheirava a bicho morto e poeira secular. Então apontei a luz. Nada. O pó estava no chão intacto, uma camada cinzenta que não via passos há 50 anos. E não havia correntes. Não havia ninguém, na verdade. Eu ri de nervoso, achando que era a estrutura da casa cedendo. Mas quando ia descer, a lanterna falhou. Em meio ao escuro total, o som não veio de cima. O ruído metálico, o arrastar pesado do ferro, começou exatamente onde meus pés estavam, no meu quarto, abaixo de mim. Eu desci a escada no salto, apontei a lanterna para o pé da minha cama. O tapete estava embolado, empurrado por algo invisível, e ali no assoalho de madeira eu vi um sulco fundo, um rastro de ferrugem fresca sendo desenhado em tempo real, diante dos meus olhos. O som parou no meu pé. Eu senti algo frio envolvendo meu tornozelo. Uma voz vinda de baixo das tábuas rugiu como um trovão abafado. Obrigado por abrir a porta. Agora eu posso subir. Bom, que situação. Eu tacava fogo na casa depois de uma situação dessa, de verdade. Não tem como você permanecer numa residência dessa depois de passar por uma situação minimamente semelhante, né?
Pois é, devotos, algumas coisas não precisam de explicação. Elas precisam apenas de uma testemunha. Bom, se você assistiu o vídeo até aqui, é sinal que você gostou. Então, verifique sua inscrição no canal e deixe o like no vídeo, que isso ajuda bastante, tá? Nos vemos no próximo vídeo e é isso. Muito boa noite. Tchau, tchau.